ele falando das mentiras que o STF estava passando para a comitiva, e para o Brasil e para o mundo. Ele simplesmente desmascarou o STF e o relator da OEA. Vocês vão ver o que ele disse na cara do relator. Escutem. E para o STF, que estava certo que a OEA era um aliado, mas não imaginava que tinha ali dentro um espião. Agora a situação piorou para o STF, em especial para o Alexandre de Moraes. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Informação vaza e revela que Moraes deve ser atingido pela primeira vez após relatório da OEA. É isso mesmo. Após o ex-presidente Jair Bolsonaro se reunir pessoalmente com integrantes da Organização dos Estados Americanos para dar o seu relato sobre Alexandre de Moraes, o portal Metrópolis afirmou com todas as letras, abre aspas, alguns sinais concretos apontam que o ministro Alexandre de Moraes terá pela primeira vez dores de cabeça com potencial de deixá-lo em situação desconfortável. A visita da OEA ao Brasil culminará na produção de um relatório robusto sobre a atuação do ministro do Supremo. Um indicativo dessa robustez é de ordem econômica. O principal financiador da OEA é o governo dos Estados Unidos, comandado atualmente por Donald Trump. Além de aliado de Bolsonaro, o presidente norte-americano tem em seu núcleo duro dois desafetos de Alexandre de Moraes, o empresário Elon Musk e o estrategista Jason Miller, ambos alvos de decisões judiciais do magistrado brasileiro. Sem cerimônia, Trump já cortou trilhões de dólares que os Estados Unidos destinavam a ONGs e ao USAID, agência que patrocina iniciativas no exterior. A cúpula da OEA sabe disso. Até mesmo por instinto de preservação, fará um relatório que não dê margem de interpretações de que atuou com negligência no caso Moraes. Histórias de manifestantes presos no 8 de janeiro chamaram a atenção de Pedro Vaca, entre elas a de Cleriston Pereira da Cunha, patriota que morreu no presídio da Papuda após passar mal. Meses antes do óbito, o gabinete de Moraes ignorou pedidos médicos e um parecer da Procuradoria-Geral da República que solicitavam a soltura de Cleriston Cunha. Quem narrou o episódio para representantes da OEA foi Luísa Cunha, filha do falecido. O relatório da Organização dos Estados Americanos será robusto, detalhado. A dúvida é quanto à intensidade, se o documento com repercussão internacional provocará leve dor de cabeça ou enxaqueca em Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Pelo visto, a chegada de Donald Trump já está fazendo efeito. Fala pessoal, estou aqui com Paulo Figueiredo na capital americana, Washington DC, em mais uma visita que está sendo muito produtiva. Agora aqui a gente acabou de sair de uma reunião no State Department, que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, onde por acaso havia trabalhando aqui o Mike Benz, que é a pessoa que está colocando transparência em todos esses arquivos, que aqui é chamado de Complexo Industrial de Censura, USAID, NED, Atlantic Council, que ia acabar nas mãos de pessoas que basicamente censuravam e não combatiam a desinformação. A desinformação é só o pano de fundo. Então, muito produtivo. Por vezes a gente pode falar as pessoas que estão se reunindo, por vezes não, mas de fato com a eleição do Trump, as portas estão muito mais abertas. Se no passado a gente conseguia uma entrada boa apenas na Câmara dos Deputados, onde havia a maioria do Partido Republicano, de direita, agora há maioria também da direita no Senado e temos também um governo conservador aqui nos Estados Unidos. Não é isso, Paulo? Eu acho que é um pouco da coroação desse trabalho que você já vem fazendo, liderando há bastante tempo, né? Acho que quando o brasileiro prestava pouca atenção no que acontecia no exterior, você estava já construindo relações aqui nos Estados Unidos, construindo relações na Europa, construindo relações no Oriente Médio, construindo relações na América do Sul, e hoje a gente vê essa construção se materializando aqui de forma, talvez da melhor forma aqui no governo Trump, né? Muita gente às vezes, eu acho uma injustiça, critica, tá indo para os Estados Unidos, etc. Eu acho que hoje, sabendo o que nós sabemos sobre a interferência americana nas eleições brasileiras de 2022, algo que é abertamente discutido aqui dentro.
né? Uma das histórias que a gente ouviu aqui, não sei se eu vou cometer uma inconfidência, foi de como a embaixadora para o Brasil falava abertamente sobre se livrar de Bolsonaro. Imagina esse tipo de coisa. Então, hoje nós sabemos que houve uma pressão, houve o financiamento através da USAID e de outros instrumentos. Então, nós percebemos que a guerra tem que ser ganha aqui. E qual é a guerra? O que a gente tem pedido? Nas nossas reuniões que passaram pela Câmara, que passaram pelo Senado e que passaram aqui, que estão passando pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado. Nós estamos pedindo basicamente 3 coisas. Que ajude a expor qual foi o tamanho dessa interferência eleitoral no Brasil. 2, que nós tenhamos a possibilidade, através dos instrumentos diplomáticos americanos, de que haja uma pressão, não para que Bolsonaro volte, mas que o brasileiro possa ter eleições livres, transparentes, auditáveis e com a oposição podendo concorrer, que os Estados Unidos não reconheçam processos eleitorais que não passem por essas etapas. E, terceiro, que os Estados Unidos utilizem suas ferramentas de política externa, como faz em todo o mundo, para responsabilizar todos os agentes públicos que cometeram violações de direitos humanos e da democracia no Brasil, como já fazem em outros países. De novo, ninguém quer a volta, a gente quer, mas a gente não está pedindo para os Estados Unidos trazerem Bolsonaro de volta, ajudarem Bolsonaro, a gente só quer, como eles chamam, disputar num campo nivelado, né? A expressão em inglês. E acho que isso aí já é boa notícia, né? O Trump está cortando, junto aqui com o Marco Rubio, todo o financiamento que ia para supostamente combater a desinformação, que no final do dia a gente sabe que fala censura na prática, e a gente conseguiu aqui algumas vitórias, né? A gente estava comentando aqui com o Paulo a reapresentação do projeto de lei da Maria Elvira Salazar, vou passar para ele explicar, e a reunião com o Mike Lee, senador, que depois desagou no X e virou notícia de jornal no Brasil, depois da interação do Elon Musk. Podia se falar um pouquinho disso? Nós nos reunimos com o deputado McCormick, o deputado Chris Smith, deputada Salazar, o Chris Smith, que aliás foi quem provocou a ida do relator especial da OEA ao Brasil, deputada Maria Elvira Salazar, deputado Jim Jordan, que foi quem expôs os arquivos, as decisões do Alexandre de Moraes pela primeira vez em os Twitter Files. Nós tivemos com a senadora Moody da Flórida, senador Rick Scott da Flórida, senador Bernie Moreno, quem mais? Senador Mike Lee, que gerou que tuitou a respeito dos Estados Unidos da interferência brasileira, a interferência americana nas eleições brasileiras, e foi respondido pelo Elon Musk, aliás, com uma boa reportagem da Malu Gaspar a respeito desse assunto. As coisas estão mudando, né? Alguns da direita ainda dão aquela criticada, né? Às vezes a gente olha alguma coisinha reclamando, tá nos Estados Unidos. Eu falo, gente, é muito mais importante eu estar aqui, né? Ser deputado federal não é o principal trabalho nosso ficar batendo ponto de maneira cartorária em Brasília. E eu estou aqui porque eu sei que quando eu peço uma reunião, modéstia à parte, as portas se abrem. A gente está saindo de uma reunião aqui de uma pessoa que eu conheço há anos. E, por exemplo, quando a gente senta, fala com a Maria Elvira Salazar e ela posta uma foto nossa, é porque ela está confortável, que ela já te conhece. Imagina você está conhecendo a pessoa no primeiro dia, um estrangeiro, e você vai colocar na tua rede social, ainda mais sabendo como é que é a política, né, na América Latina, cheia de corrupção. Então, isso tudo o quê? É demonstração de confiança e a certeza de que eles podem atender às nossas solicitações. Eu acho que é por aí. Aliás, poucas horas depois da nossa reunião com a Maria Elvira Salazar, o Congresso dos Estados Unidos reapresentou o projeto de lei chamado No Censorship on Our Shores Act, que é a lei que cancela os vistos e impede a entrada de qualquer autoridade estrangeira que viole a liberdade de expressão, direitos da primeira emenda de americanos. Então, já tinha sido apresentado no Congresso anterior, mudou o Congresso, precisava reapresentar. Nós nos reunimos com a Maria Salazar, acho que 11 horas da manhã. Quando chegou às 5 horas da tarde, o projeto já tinha sido reapresentado. E tivemos também com o deputado Jim Jordan, que garantiu que vai passar em tempo recorde, com enormes chances de aprovação no Congresso. Então, fora isso, conversas com a Casa Branca, coisas que a gente não pode falar aqui no momento, mas eu acho que foi talvez a viagem mais produtiva que a gente tenha tido até hoje. Olá pessoal, aqui é o senador Marcos Duval. Eu tenho uma bomba para vocês. A comitiva da OEA veio ao Brasil e o STF estava certo que estava tudo já organizado para blindá-los e construir uma narrativa para defesa dos ministros do STF quando forem denunciados no Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu? Existiu ali naquele grupo, em primeira mão eu passo para vocês, um infiltrado enviado pelo governo Trump para acompanhar a comitiva. E simplesmente
ele ficou indignado com o que estava acompanhando. A comitiva não sabia que ele era infiltrado. E numa das reuniões entre eles, vocês vão assistir em primeira mão esse infiltrado debatendo e jogando na cara do relator, que é membro das Farc colombiana, ele falando das mentiras que o STF estava passando para a comitiva, e para o Brasil e para o mundo. Ele simplesmente desmascarou o STF e o relator da OEA. Vocês vão ver o que ele disse na cara do relator. Escutem. E para o STF, que estava certo que a OEA era um aliado, mas não imaginava que tinha ali dentro um espião. Agora a situação piorou para o STF, em especial para o Alexandre de Moraes. Escutem, mas eu fiz questão de tirar o rosto da pessoa, embaçar o rosto e modificar a voz. Mas está ali a legenda para que vocês possam acompanhar as leituras da denúncia e do confronto que ele estava fazendo com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é da extrema esquerda e um grande aliado das Farc. A casa caiu. Ninguém esperava por isso. Tem mais por vir. Assista. A las autoridades, cualquier crítica al STF es un atentado contra la democracia. Eso dice. Punto. El primer episodio de censura luego de la Ordenanza 69 ocurrió el 15 de abril de 2019. La Ordenanza 69 del 14 de marzo de 2019. El 19 de marzo se abrió la primera investigación bajo esta ordenanza, que es la 4781 sobre fake news. El 15 de abril de 2019 se censuró a Cruz Soria Terrorista, como ya se dijo, que traía un reportaje periodístico que señalaba la corrupción de miembros del STF, en concreto el presidente Díaz Toffoli, que emitió la ordenanza. El 1 de agosto de 2019, basada en la misma ordenanza, se suspendió una investigación sobre fraude fiscal que estaba realizada por miembros de Hacienda en contra de Gilmar Méndez, ministro del STF, el ministro Díaz Toffoli y la esposa del ministro Díaz Toffoli, Roberta Rangel. Esos dos actos son actos de corrupción que se cerraron sus investigaciones, una la publicación del reporte y otra la investigación basada en la ordenanza 69. A partir de ahí se abrieron una serie de investigaciones criminales llamada Inquérito de la Fake News en el 4781 y el Inquérito 4874 de Noticias Digitales, que se abre el 16 de julio de 2021. Y esas dos investigaciones, que ya se dijo, han estado abiertas por más de 6 años, han conducido a lo siguiente. 19 de marzo de 2022, orden de cierre de Telegram. Agosto de 2022, orden de desmonetización de varios canales por criticar el sistema de votación. 7 de septiembre de 2022, bloqueo de cuenta bancaria y de empresarios por chats de WhatsApp criticando al STF. 23 de septiembre de 2022, orden a la red social de bloqueo de la cuenta de Ludmila Liz Grillo. 5 de octubre de 2022, para concluir cierre de Brasil Paralelo, del documental de Brasil Paralelo que montó Jair Bolsonaro, y una serie sucesiva de cuentas censuradas y clausuradas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero de diciembre de 2022, hasta antes del 8 de enero. ¿Qué quiero decir? Que lo que dice el STF respecto a que lo que está sucediendo es una respuesta a los actos cometidos el 8 de enero de 2023 es sumamente falso. Aquí hay una narrativa que se intenta imponer cuando lo que hay es actos de censura que son muy anteriores a los sucesos que aconteceram na sede do Parlamento. E cria-se uma expectativa com relação ao relatório desse membro da CID, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual a expectativa que o senhor cria, né, diante de tudo que ele viu e ouviu por aqui, coronel? Pois é, eu creio que houve uma evolução da última vez que eu estive com Pedro Vaca em Washington. Eu fiz a cobertura, Pitoli, daquela última reunião que nós tivemos entre parlamentares brasileiros e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa reunião foi muito tensa. Nessa reunião estava o Van Hatten, o deputado federal, estava o senador Girão,
E eu digo que você também conhece o senador Girão muito bem, que é um homem espírita kardecista, muito, né, muito comedido nas palavras, é alguém que respeita muito o próximo. E olha, nesse dia, Pitoli, o Girão me surpreendeu, porque ele foi extremamente duro, firme, com todos os integrantes lá da comissão. E nesse dia, tanto o Van Hatten quanto o Girão, eles foram proibidos, eu estava fazendo a cobertura, de gravarem a reunião. Eu estava exatamente como um jornalista querendo registrar o que seria dito, e a presidente, que tem dupla nacionalidade de Barbados e canadense, e todos os integrantes disseram que não, aquela reunião deveria ser uma reunião mais restrita, fechada, mas a Bia Kicis, ela participou da reunião remotamente. E foi ótimo, porque ela, como estava de forma remota, pôde registrar e gravar. E eu vou te dizer. Para que o nosso novo filme Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos de aborto, tenha o impacto necessário. Eu vou te dizer algo, fiquei impressionado, porque é um grupo realmente majoritariamente formado durante o governo Biden de esquerda, e esse grupo, eles tinham uma segurança de que direitos humanos é propriedade daquele espectro político, que eles foram surpreendidos com as palavras muito incisivas e muito firmes, tanto do senador Girão, quanto do Van Hatten, quanto da Bia Kicis. E nessa reunião, logo depois, nós conversamos com Pedro Vaca. E o interessante é que o Van Hatten, ele ficou indignado, porque foi postergada uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos, aguardando essa visita do Pedro Vaca. E na época, eu me lembro que o Van Hatten e o senador Girão ficaram muito decepcionados deles adiarem essa audiência. Mas sabe que agora eu vejo isso como providência divina, viu, Pitoli? Porque você veja, tudo mudou. A postura do presidente Trump nesses últimas semanas, né, podemos dizer assim, desde que ele começou a assinar as ordens executivas, que seria uma espécie de decretos presidenciais, essas ordens executivas têm reverberado no mundo inteiro e também no Brasil. E eu creio, Pitoli, que ele, o Pedro Vaca, que tem um passado social-democrata ali com o pé na esquerda e que estava muito confortavelmente recebendo verbas de vários grupos de esquerda, hoje deve, não somente como falou o Magno Malta ainda agora, que aliás também mando um abraço para ele, deve estar nos ouvindo ainda aqui. O Magno Malta eu tive a alegria, viu, Pitoli, de hospedar na minha casa, numa dessas viagens. A gente chegou num horário de Washington que não dava tempo dele ir para a casa que eu hospedaria. Eu levei ele para minha casa, um cara sensacional, muito simples. É impressionante, é um senador da República que parece gente como a gente, realmente. E tive o privilégio de, com o Magno Malta e com vários deputados e senadores em Washington, sermos recebidos de uma maneira muito fria, sabe, Pitoli? E dessa vez, me parece que o Pedro Vaca não somente teve essa oportunidade que o Magno disse de ouvir, eu vi o Sebastião, nosso desembargador Sebastião, colocou o dedo na ferida com veemência, dizendo que é insustentável a permanência do ministro Alexandre de Moraes à frente do Supremo de nada, né? Nem mais a toga deveria estar sendo usada. E o desembargador Sebastião, ele coloca o dedo na ferida e diz o seguinte: esse homem tem que ser preso. Não é somente indenizar as pessoas que estão ilegalmente detidas ou que foram injustamente julgadas em lotes, numa ideia de crime multitudinário. As violações de direitos humanos no Brasil são gritantes e foram feitas porque nós sabemos, como você bem disse, que agora se descobre conexões feitas com a CIA, com o FBI, com o Departamento de Estado e até o Departamento de Defesa, que foram ao Brasil para garantir que Bolsonaro seria alijado do poder e que alguém seria colocado ali, não porque eles gostam do Lula não, viu, Pitoli? É porque na política externa dos Estados Unidos eles gostam de colocar gente com o rabo preso à frente da nação para que eles possam manipular. Então, foi incrível. Eu creio que essa visita do Pedro Vaca terá ainda consequências, mas principalmente nós já soubemos aqui na mídia daqui dos Estados Unidos que o presidente Trump ele vai colocar o dedo na OEA. Ele já afirmou
por interlocutores que o dinheiro americano só vai chegar nessa organização se eles mudarem a postura, ou seja, o vento começar a soprar mais a boreste, para a direita, né, Pitoli? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.